Boas tardes, boas noites. Hoje vamos ler do livro Diálogo dos Vivos, capítulo 21, Renovação do Mundo. Trecho aqui do Chico Xavier. Nosso grupo de amigos, antes da reunião, discutia sobre os problemas da nossa época. Todos partilhávamos da conversação. Tratando da renovação do nosso mundo, salientávamos as dificuldades espirituais em curso. O horário chamou-nos às tarefas programadas, e depois da prece inicial, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para o estudo o item 19 do capítulo 3. Os comentários dos companheiros a respeito foram os mais valiosos, e ao terminar a nossa reunião, foi Emmanuel quem trouxe a página mediúnica de complementos dos estudos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19, de autoria de Santo Agostinho, Progressão dos Mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veriam percorrer uma escala incessante e progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a apenas algumas criaturas que o habitam. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses aspectos, um grau mais avançado. Ele chegou a um desses períodos de transformação, e vai passar de um mundo expiatório a um mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nele a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Interessante, né, que Santo Agostinho aqui coloca que a evolução ela atinge todas, nós sabemos disso já pela doutrina, né? Todas as formas existenciais, não é só de vida, né? Existenciais. No caso aqui ele destaca o cenário do mundo. Inclusive a evolução no contexto vegetal, animal, e se lermos um pouquinho a respeito da história da Terra, veremos que os animais enormes já não existem mais, os dinossauros. E presentemente, mesmo esses animais mais agressivos, né, esses caçadores, esses especialistas, né, que só vivem em depredar uma espécie, também estão em extinção e ficarão restritos a reservas. Não passeiam mais pelas cidades as onças, né, os animais mais agressivos. Por outro lado, os animais que se adequam à vida da cidade, eles estão sobrevivendo. Então, hoje, é comum, em muitos pontos das sociedades, se encontrar animais que convivem, saguis, coatis, esses animais que convivem do lixo do próprio homem, né? Eles não são especialistas, eles se adequam aos alimentos que tem no momento. E são animais, obviamente, mais dóceis, né? Vamos lá. Aí vem a segunda parte, que é
a mensagem de Emmanuel, né? Sobre o mesmo tema. Dupla renovação. Começa Emmanuel. Época de transição, esta é a legenda que repetis frequentemente para definir a atualidade terrestre em que surpreendeis a cada passo larga feira de ocorrências inusitadas. Conflitos, desencarnações em massa, acidentes enlutando almas e lares, desvinculações violentas, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos, culminando com perturbações e lágrimas, moléstias de etiologia obscura, incompreensões. Forçoso observar, no entanto, que o plano físico e o plano espiritual que se lhe segue reagem constantemente um sobre o outro. Criaturas desencarnadas atuam no ambiente dos companheiros encarnados e vice-versa. E se vos reportais ao término do 2º milênio de civilização cristã em que vos achais, com a expectativa e o entusiasmo de quem se vê à frente de uma era nova, as mesmas circunstâncias se verificam na espiritualidade, entre aqueles que aspiram a obter o retorno à Terra, expressando propósitos de autoburilamento em nível mais alto de evolução. Lembrando que esse livro foi escrito na década de 1970. É por isso que legiões enormes de irmãos, domiciliados no mais além, vêm solicitando desde algum tempo reencarnações difíceis. Testemunhos acerbos de aperfeiçoamento íntimo. Tempo curto no veículo físico, de modo a complementarem tarefas inacabadas em diversos setores da experiência humana. Presença ligeira, junto de seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior. Ou empreitadas de serviço moral para a liquidação de empreendimentos redentores, largados por eles no caminho do tempo. Para isso, tentam aproveitar da última 20ª parte do 2º milênio. Última 20ª parte, né, os últimos 20 anos, desde a década de 1980, né, esses espíritos pleiteiam a reencarnação. Então, por isso, tentam aproveitar-se da última 20ª parte do 2º milênio. Aqui nos referimos, para encerrarem o balanço das experiências menos felizes que lhes dizem respeito nos séculos últimos. Perante a vida maior, quase tudo aquilo que vedes presentemente em matéria de agitação ou desequilíbrio, nada mais significa que a movimentação mais intensa de vastas coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência, no intuito de conseguirem retoques e meios com que possam abordar os tempos novos em condições mais dignas de trabalho e progresso. Mantenhamo-nos prudentes, abstenhamo-nos de agravar dificuldades, evitemos a formação de problemas, orando e construindo, seja nos obstáculos que nos atinjam, seja nas inquietações que assaltem aos outros. Mas, seja quais forem as circunstâncias, estejam atentos à fé para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina, a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã. Então, é interessante o destaque que ele faz, que muitos espíritos solicitaram a reencarnação para quitar saldos reencarnatórios, né? Saldos kármicos, tarefas que ainda não foram complementadas, como ele mesmo descreveu, né? Alertas para corações queridos, convívio com alguns que foram interrompidos anteriormente, como se fosse para cada um dos espíritos, uma quitação de saldo devedor, né? Isso começou, né, segundo
A gente tem orientação, inclusive, do seu Zezinho, que a partir da década de 80, esses espíritos começaram a voltar. E hoje, todos, passados 40 anos, né, todos já ocupam, né, todos não, uma boa parte já ocupam posições sociais, posições na política, no trabalho, na economia, né, cada um cumprindo o seu quinhão individual de quitação, né? E agora vamos aos comentários de Herculano sobre o mesmo tema, o mesmo capítulo. Nos bastidores da evolução. Estamos no palco do mundo e participamos do ato final de uma fase de evolução do planeta, envolvidos na ação de figurantes, cada qual em seu papel. Não vemos o que se passa nos bastidores. Emmanuel, com sua mensagem, nos mostra o que está acontecendo nas antecâmeras. E essa revelação das atividades do mundo oculto dá sentido ao que nos parece absurdo. Mostra-nos a unidade e a coerência da dinâmica evolutiva a que estamos submetidos nesta hora grave, e não obstante, auspiciosa da vida terrena. Quem leu o prefácio do livro Ab Cristo de Emmanuel, referente à fase de transição do mundo pagão para o mundo cristão, pode estabelecer valioso paralelo. A fase atual é mais intensa, porque mais adiantada. Avançamos agora decisivamente para o milênio de regeneração da humanidade terrena. Multidões de espíritos reencarnam-se em regime de urgência, como explica Emmanuel, submetendo-se, por assim dizer, aos últimos exames de adaptação ao curso superior que devem fazer. Confirma-se assim a teoria espírita de evolução dos mundos. Há mais de 100 anos, Kardec divulgou o ensino dos espíritos a respeito, anunciando que já no século passado se iniciara a fase preparatória da grande transição. Daí por diante, a partir da Guerra da Itália, entre 1859 e 1860, desencadeou-se o processo de transformação, que culminaria nas duas guerras mundiais de 1914 e 1918 e 1939 até 1945. Essa última conflagração acelerou, como estamos vendo, o progresso evolutivo, abrindo perspectivas novas em todas as direções do progresso terreno. Guerras e revoluções são cataclismos sociais, destruindo estruturas arcaicas para que novas estruturas possam surgir. Muita gente pergunta para onde vai o mundo com tantos conflitos e desequilíbrios. Mas acaso existem modificações profundas sem abalos profundos? Os que se desesperem ante os problemas da atualidade não alcançam o sentido real dos acontecimentos. O Espiritismo nos fornece a chave do enigma. Tudo se transforma ao nosso redor, porque um novo mundo está nascendo. Mas há motivos para a decepção. Basta ver que ao lado das aflições florescem grandes esperanças. A Terra amadureceu em seu processo evolutivo. E as leis de Deus se cumprem à revelia da incompreensão humana. Eu li uma frase, mas há motivos para a decepção, o correto é, não há motivos para a decepção. Né? E não há motivos para a decepção na medida que, apesar do caos, nós vivemos tudo exatamente sob equilíbrio. Agora, a questão maior é que estaremos nós preparados, caso cumpramos efetivamente as nossas obrigações, para conviver nesse mundo de regeneração? Nesse mundo que receberá os bilhões de espíritos ainda carentes de esclarecimento, dos quais hoje nos sobra? Hoje nós lemos bastante, conversamos, discutimos, sabemos tudo o que está acontecendo, ou pelo menos em boa parte. Porém, a grande maioria desconhece isso.
E estaríamos nós preparados para conviver nesse mundo e passar essas informações? E a resposta é: só se tivermos paciência, mansuetude, calma e segurança, fé em Deus, serenidade. Se formos pessoas intransigentes, irascíveis, coléricas, de nada adiantaria para eles. Por isso que é importante que, se pretendemos participar dessa coletividade, façamos jus ao título de que os mansos herdarão a terra. Tornemo-nos mansos. Até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Vamos estar juntos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e outros temas à luz da doutrina espírita. Rogando a Deus, Criador de tudo e de todos, e a Jesus, nosso irmão maior, que esteja com cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tendo-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia
e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Neste caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequência de uma lei natural. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Muito bem, ao lermos esse trecho do Evangelho, um sentimento de gratidão a Deus nos envolve o coração. A cada leitura, o aprendizado. Nesse trecho, reconhecemos a condição que podemos alcançar, a fé que podemos desenvolver. Buscando a compreensão das coisas, através dessa doutrina que nos esclarece de onde viemos, quem somos, para onde vamos, essa doutrina que nos faz pensar, raciocinar. Para isso reencarnamos, e é através das provas e expiações que podemos desenvolver essa fé. Como anda a nossa fé em Deus acima de tudo e em nossas próprias forças? Como estamos nos portando diante das montanhas que se apresentam à nossa frente? Como estamos realizando nossa reforma íntima, pois muitas montanhas, como egoísmo, orgulho, vaidade, cabe a nós reconhecer, transformar e ultrapassar,
A fé sincera é verdadeira e sempre calma, diz o Evangelho, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar até o fim. E diz mais, nesses trechinhos do Evangelho, que o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. O homem age sobre o fluido universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso. Aquele que alia uma fé ardente a um fluido, a um poder fluídico normal, pode operar, diz o Evangelho, pela sua vontade dirigida ao bem, fenômenos de cura. Então vejam vocês quantas oportunidades de melhora íntima nos é colocado ali. Podemos aliviar dores físicas, morais, nossas e de nossos irmãos, se pudermos desenvolver essa fé, essa confiança. Por isso Jesus disse: se não conseguiste curar, foi por causa de vossa pouca fé. Disse isso aos apóstolos e através do Evangelho diz a nós. Então, é uma alegria saber que depende de nós, de cada um, buscar essa condição. É uma alegria ter essa doutrina esclarecedora. Saber que buscar, colocar em prática as virtudes do Cristo de Jesus vai nos ajudar a conquistar essa fé robusta. Olha, nós vamos agora pegar um trechinho do livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, Os Fluidos, e vamos ler a parte Curas, para aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão das nossas possibilidades. Esse trechinho vem esclarecer ainda mais, vamos ver. Kardec nos diz: como vimos, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, como de tudo, do qual são transformações. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. A potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ela depende ainda da energia da vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções que animam aquele que quer curar, quer seja ele homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Esta ação é algumas vezes lenta e reclama um tratamento seguido, como no magnetismo comum. Outras vezes é rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam sobre certos doentes curas instantâneas, por uma só imposição das mãos ou mesmo por um só ato de vontade. Entre os dois polos extremos de tal faculdade, há infinitas variações. Todas as curas desse gênero
são variedades do magnetismo e não diferem senão pela potência e a rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. É o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito é subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode produzir-se por diversas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano, cuja ação é subordinada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos que atuam diretamente sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está em razão das qualidades do espírito. Terceiro, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor. É um magnetismo misto, semi-espiritual ou, se quisermos, humano-espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhe faltam. O auxílio dos espíritos em tais circunstâncias é por vezes espontâneo, porém com mais frequência é provocado pelo apelo do magnetizador. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode desenvolver-se mediante o exercício. Porém, a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara, e seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Entretanto, tem sido observada em diversas épocas e em quase todos os povos têm surgido indivíduos que a possuíam em grau elevado. Nesses últimos tempos têm-se visto diversos exemplos notáveis cuja autenticidade não pode ser contestada, dado que essas espécies de curas repousam sobre um princípio natural e que o poder de as produzir não é um privilégio. É que elas não saem da natureza e apenas têm de miraculosa a aparência. Então, podemos perceber aqui, nesse trecho da Gênese, que se assim desejarmos, se direcionarmos com boa vontade, em sintonia com Jesus, as nossas vibrações para benefício do nosso próximo, não é? Vamos desenvolver essa disposição íntima. Vamos ter essa disposição diferenciada que vai nos beneficiar em nosso progresso. Por isso, a importância de conhecer-nos a nós mesmos e de nos reconhecer como filhos de Deus que somos, com esse DNA divino, desse Deus amoroso. Então, que felicidade é poder estarmos ali nos esclarecendo, valorizarmos a vida e a cada segundo para que consigamos dia a dia nos melhorar, nos reformar intimamente, deixando as nossas mazelas morais para alcançar um estado de mais afinidade com Deus e com Jesus. Nós vamos estar encerrando esse estudo do Evangelho de hoje, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Uma boa noite a todos.